Queridos irmãos e irmãs, então estaremos dando início a mais um culto de louvor a Deus, Ele que é o único digno de todo louvor e de toda adoração. A palavra de Deus em Isaías, capítulo 48, versos 17 e 18, assim nos diz: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tiverdes dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor. Também nesse momento estaremos clamando pelo perdão do Senhor para que adentremos dignos em sua presença. Pai querido, nós estamos reunidos no dia de hoje para louvor, honra e glória do teu santo nome. Nos achegamos mais uma vez em momento de culto à tua presença. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que se renova sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque o teu Santo Espírito nos move para adorá-lo, para estar contigo, para aprender de ti. Mas antes de adentrar em tua presença, reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos que somos falhos. Reconhecemos que muitas vezes, em nossos atos, em nosso falar, em nosso pensar, entristecemos o teu coração, não fazemos aquilo que o Senhor deseja. Por isso te pedimos perdão. E além de te pedir perdão, Senhor, clamamos que o teu Santo Espírito esteja nos fortalecendo. Que o teu Santo Espírito esteja nos livrando do mal. Que o teu Santo Espírito nos dê força para vencermos tudo aquilo que nos afasta de ti. Pai amado, aceita este culto que é teu. E de uma maneira toda especial clamamos: fala conosco. Orienta-nos. Precisamos da tua voz. Precisamos ser guiados por ti. Precisamos que tuas boas mãos nos guiem pelos campos verdejantes, pelas veredas da justiça. Por Jesus oramos. Amém e amém. Ainda em pé, vamos louvar o Senhor com um hino. Hino Vencendo Vem Jesus. Vou louvar o Senhor com as palmas, Senhor. Uma alma sequiosa, chega a voz do Salvador. Eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se, revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Os irmãos podem se assentar. E agora, em uníssono, estaremos fazendo a leitura do Salmo 51, conforme registrado no boletim. Salmo de número 51, leitura em uníssono. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me como sopo. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me recuses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Amém. A gente insiste, né? Eu já fiz o exame, né? Eu fui no médico, fiz o exame da vista. Para longe o óculos já está pronto, para perto ainda não fiz. Descobri também que eu sou daltônico, não sabia. Com 46 anos eu fui descobrir que eu sou daltônico para verde e vermelho. E como fala? Mas a gente fica... Eu tô com vergonha de usar óculos. Você acredita no negócio desse? Eu acho que eu fico feio de óculos. Aí pediram para... Como fala? Pediu para fazer como fala? A multifocal, né? Aí eu falei, eu não vou acostumar mesmo. Eu vou começar com óculos de longe, de perto, para ir acostumando aos poucos, né? Mas está cada vez mais difícil. Né? Falaram para mim que depois dos 40 ia dificultar, mas próximos dos 50 daí o negócio fica doido mesmo. Mas tá bom, ué. Não tem jeito, né? Vamos ver. O médico falou para eu não colocar lente, porque ele acha que de início eu não vou acostumar com lente, mas eu queria pôr lente. Mas vocês vão ver, daqui a pouco eu vou estar de óculos, não tem jeito. Irmãos, faz um coração para quem está perto de você aí. Manda um beijo. Nós estaremos louvando o Senhor. Vamos colocar em pé, continuar louvando o Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. O Senhor merece o nosso louvor, a nossa adoração. Não, eu estou diferente. Não sei
Senhor, diga: canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Diga: então você veio, então você veio, e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Vamos louvar o Senhor. Diga: não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Todo luto e festa, a vergonha e glória, prazeres as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de nossos soldados, faz tomar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, faz de nossos soldados, faz tomar o caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer. Senhor, nos aumenta a fé. Nos aumenta a fé para que nós possamos ter a certeza, Pai, que o Senhor pode fazer, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode restaurar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que
Ele se faz presente aqui, onde a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. O Senhor é Deus. Ele é Deus que continua sendo bom, mesmo em todos os momentos. Ele continua agindo, mesmo quando nós achamos que tudo está perdido. Ele continua sentado no trono, governando sobre todas as coisas. E mesmo diante das provas que muitas vezes passamos, nós podemos ter a certeza que diante do Senhor há um propósito para tudo que passamos. Ele está nos ensinando a caminharmos mais próximo dele, sabendo que Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer,
Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e diz assim: Senhor, eu sei que tu continuas sendo Deus na minha vida, sendo Deus na minha família. E eu sei, Senhor, que tu continuas sendo bom. Por isso eu te agradeço. Amém. A palavra de Deus nos diz em Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Este é o momento que nós temos a oportunidade, e não somente a oportunidade, o privilégio de devolvermos ao Senhor um pouco do muito que Ele tem nos dado. Então, nesse momento, os diáconos de plantão estarão recolhendo os dízimos e ofertas, e você pode contribuir neste momento e devolver o seu dízimo, sua oferta. Vamos então orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas que foram entregues, não somente neste momento, mas também os que são entregados de forma digital e o que foram entregues agora. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por nossas vidas. Pai, eu entrego dízimos e ofertas nas tuas mãos. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Jesus, as ofertas e os dízimos. Em nome de Jesus, amém. Eu gostaria que você agora estivesse abaixando sua cabeça, acalmando o seu coração, fechando os teus olhos, conversando com Deus de uma maneira especial, falando para Deus que você quer ouvi-lo nesse instante. Pai, agora estaremos abrindo as Sagradas Escrituras, a Tua Palavra, Senhor, para Te ouvir. Rogamos que tudo aquilo que possa trazer empecilhos aos nossos ouvidos, mentes e corações possam ser removidos neste momento por Teu Santo Espírito. Acalma-nos, ó Pai, para que possamos ouvir com inteireza de coração aquilo que tens para nos falar neste momento. Usa o Teu servo, Senhor. Usa o Teu servo e que ele possa ser, nesse instante, a Tua boca para o Teu povo. Por Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém? Nós acabamos de orar pedindo a Deus que Ele fale ao nosso coração. E pedimos que Ele fale ao nosso coração através da Sua palavra. Davi, servo do Senhor, fez a seguinte afirmação: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para os meus caminhos. Nós precisamos que a palavra de Deus esteja falando ao nosso coração. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, ele fala o seguinte: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando pensamos na palavra de Deus, na grandiosidade da palavra de Deus, nós ficamos analisando como ela foi constituída. Nós sabemos que a Bíblia é composta por 66 livros, praticamente é uma biblioteca a Bíblia. A Bíblia levou cerca de 1.600 anos para ser escrita. Foi escrita por cerca de 36 pessoas, em situações diferentes. Sabemos que a Bíblia foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus,
para falar ao nosso coração. Diante da tamanha grandiosidade da Bíblia, o que nós sabemos? Que a Bíblia nos fala sobre Deus, sobre o que devemos crer sobre Deus, e a Bíblia também fala a respeito de cada um de nós, sobre quem nós somos. Quando analisamos tamanha grandiosidade, é natural que nós fiquemos espantados e pensando assim, como eu posso compreender tamanha grandiosidade que é a Bíblia? 66 livros, 1.600 anos levou para ser escrita. Como posso compreender a sua grandiosa mensagem, que fala sobre Deus e sobre a minha pessoa? Como posso compreender isso? Martinho Lutero, ele fez a seguinte afirmação, que vários estudiosos concordam, que o resumo de toda a palavra de Deus, dos 66 livros, que fala a respeito de que devemos crer sobre Deus e sobre nós, está em um versículo. Em um versículo. Versículo esse que nós devemos estar sempre relembrando, estar sempre memorizando, estar sempre trazendo ao nosso coração, que é João 3,16. Vamos abrir a palavra de Deus lá nesse versículo, João 3,16, e nós vamos analisar nesse versículo o que a Bíblia fala a respeito de Deus e o que a Bíblia fala a respeito de nós. E quando a Bíblia fala a respeito de Deus, a Bíblia nos ensina o que devemos crer a respeito dele, o que Deus faz. Nesse versículo também é indicado o que nós somos, o que devemos fazer em relação a Deus, qual deve ser a nossa atitude. João 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus. Palavras essas pronunciadas pelo próprio Senhor Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler todos nós juntos? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler novamente? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto nos ensina a respeito de Deus? É interessante observarmos que as concepções de Deus se alteram de acordo com os povos. Os povos antigos, como os romanos e os gregos, acreditavam que os deuses eram pessoas com características humanas, que não ligavam para os seres humanos, dominados por diversas paixões, que até brincavam com os destinos, com a vida das pessoas. Nós temos lá Zeus, né, para os gregos, Júpiter é o deus dos deuses para os romanos e assim por diante. Nós temos também vários povos, como os incas, astecas e maias, que pensavam que Deus estava sempre irado com eles, que Deus estava sempre com raiva deles. Por esse motivo, para receber as bênçãos de Deus, eles precisavam fazer sacrifícios humanos. Inclusive, era se pensado na época que os reis, incas, astecas, maias, que quando, por exemplo, não caía chuva sobre a terra, havia alguma falha em termos de sacrifícios e em termos de conduta dos próprios reis. Por esse motivo, os reis, em muitas situações, mutilavam o próprio corpo, cortavam o corpo com lâminas, para que o sangue jorrasse, demonstrando assim, por meio do sacrifício, pedindo que os deuses tivessem misericórdias e mandassem chuva, vendo Deus como Deus irado. Muitas pessoas pensam em Deus como um ser que não existe, ou se existe, não liga a mínima para as pessoas. Os seres humanos vivem dominados pelo caos, sem qualquer rumo, sem qualquer direção.
Entretanto, a palavra de Deus, quando fala a respeito dele, nesse versículo, que é o resumo de toda a mensagem bíblica, diz que Deus nos ama. Deus amou. Deus ama. O Evangelho de João afirma a grandiosidade do amor de Deus. O livro de 1 João afirma isso, que Deus é amor. Então, quando pensamos em Deus, essa é a primeira concepção necessária que devemos ter a respeito dele. Que Deus nos ama. Nós não podemos ter qualquer tipo de dúvida a respeito do amor de Deus para conosco. O povo de Israel, que estava constantemente em comunhão com Deus, ouvindo a mensagem de Deus, em algumas ocasiões eles achavam que Deus estava pensando mal a respeito deles. Por isso Deus, através do profeta, os repreendeu, dizendo o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O nosso Deus sempre deseja o melhor para nós. O nosso Deus nos ama profundamente. Mas qual a evidência disso? Como eu posso perceber que Deus me ama? Afinal de contas, tantas coisas ruins acontecem comigo. Como posso afirmar o amor de Deus na minha vida? A palavra de Deus nos diz, Davi, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A criação de Deus é uma evidência clara ao nosso coração que Deus nos ama. Deus nos criou e Deus nos colocou na face da terra, e Deus proporcionou o sol, proporcionou a chuva, o alimento que nós precisamos. A natureza inteira é uma exaltação, uma demonstração clara e evidente que Deus nos ama. Às vezes o nosso coração fica perturbado com muitas coisas difíceis que ocorrem em nossa vida. E nós somos chamados em situações como essa a abrirmos os nossos olhos e percebermos a grandiosidade de Deus em todas as coisas, inclusive na natureza que nos cerca. O amor de Deus nós conseguimos perceber no meio da nossa família, que Deus nos colocou para que dela tivéssemos ajuda, sustento, apoio. O amor de Deus se manifesta a cada instante, a cada momento em nossa vida. Nós não podemos duvidar de forma nenhuma que Deus nos ama. Essa é a mensagem da Bíblia central a respeito de Deus. O seu amor para conosco. Não podemos ter dúvidas sobre esse amor. Muitas pessoas dizem, mas espera aí, se Deus é amor, e Deus é todo-poderoso, por que tantas pessoas sofrem? Por que tantas coisas absurdas acontecem? Por que tanta violência sobre a face da terra? Por que crianças sofrem tanto? Por que tantas coisas ruins acontecem? Nessa semana, uma reportagem me chamou a atenção e apertou muito o meu coração. Uma criança de 4 anos, caminhando pela rua sozinha, dizendo o seguinte: papai matou mamãe. Papai matou mamãe. 4 anos. Os vizinhos ficaram assustados com aquela situação. Foram até a casa daquela criança, perceberam que o muro era baixinho, ela conseguiu sair com facilidade. Entraram na casa e viram a esposa morta, a mãe da criança morta, e um bebezinho de 2 anos dormindo. Como Deus pode permitir algo desse tipo? Como Deus pode permitir tamanho sofrimento humano sobre essa criança? Porque tantas coisas ruins acontecem. Nesse texto da palavra de Deus nós percebemos o seguinte, que Deus nos ama. E o amor dele é profundo por nós. Mas esse texto também nos fala da natureza humana. O texto diz o seguinte: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia coloca o homem como um ser em processo de destruição, em processo de corrupção. É interessante observar que a palavra de Deus nos ensina claramente que Deus é poderoso, que Deus nos ama, mas Deus nos dá liberdade para realizarmos as nossas ações. Deus não interfere na liberdade humana. Como nós percebemos tamanha crueldade, o que podemos indagar? Que homens, utilizando a sua liberdade,
em processo de corrupção, fazem coisas absurdas que assustam o nosso coração e entristecem a nossa alma, quando vemos tanta violência acontecendo nos nossos dias. Mas, esse sofrimento humano, essa corrupção humana, é afirmado na palavra de Deus e por vários pensadores. Heidegger falou o seguinte, que a vida humana é marcada pela angústia e o medo. Segundo esse pensador, tudo que os homens fazem é dominado por um sentimento profundo de angústia e medo, que vai corroendo a sua existência. Viktor Frankl falou que o homem é dominado por um vazio existencial, que ele não tem sentido de vida, e o seu coração é um vazio profundo, profundo. Nietzsche chegou a afirmar que a vida humana é marcada pelo ressentimento, as pessoas ressentidas no seu coração. E é o que nós percebemos. O ser humano, em processo de corrupção, em processo de fragilidade, em processo de vazio existencial, fazendo coisas absurdas que entristecem muito o nosso coração. E a Bíblia fala, nesse texto, que Deus nos ama e mostra também a fragilidade do homem. Mas o amor de Deus para conosco, esse texto também nos indica, que não é um amor apenas de emoção, é um amor que parte para a ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Enviou quem? Jesus Cristo. O que Cristo fez? Na cruz do Calvário, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E o texto afirma, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que esse texto nos mostra é o que devemos fazer em relação a Deus. Devemos crer em Deus. Crer em Jesus Cristo. O que é crer em Cristo Jesus? É confiar plenamente nele. O Evangelho de João, ele afirma que Jesus é o pão da vida. Crer em Cristo Jesus é ter aquela convicção absoluta que Jesus satisfaz plenamente o nosso coração, satisfaz plenamente as nossas necessidades espirituais. Que nós confiamos em Jesus porque cremos profundamente que Ele satisfaz tudo aquilo que nós precisamos dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. O Evangelho de João também afirma, que Jesus afirmando, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Crer em Cristo Jesus envolve ter essa confiança absoluta. Eu confio em Jesus que Ele vai me orientar em tudo aquilo que eu devo fazer. Por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Ele é aquele que vai me orientar, que vai me dizer como enfrentar os desafios, como enfrentar as dificuldades do dia a dia, porque Ele é a luz que eu preciso na minha caminhada. O próprio Senhor Jesus afirma também em João, eu sou a porta. Jesus é a porta que se abre para termos uma vida diferente. Não há nenhuma porta fechada diante de Cristo Jesus. Não existem portas fechadas. Quando a porta está fechada, isso significa claramente que nós precisamos confiar mais em Cristo. Porque como confiamos em Cristo, a porta se abre em qualquer situação. Porque Ele é a porta. Jesus também afirma que Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Jesus, como nosso bom pastor, Ele cuida de nós. Crer em Cristo Jesus envolve isso. Eu confiar plenamente que Jesus está cuidando da nossa vida e vai continuar cuidando para todos sempre. O próprio Senhor Jesus afirma nesse texto que as suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode tirar das suas mãos. Ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor Jesus Cristo. Isso é crer em Cristo Jesus. A palavra de Deus também afirma, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o sentido, é o caminho da nossa vida, é a razão da nossa existência. É crer nisso, que Jesus é sentido para a nossa vida. Crer em Cristo Jesus envolve essa convicção absoluta. É ter aquela convicção que Ele é a ressurreição e a vida. Que ainda que sejamos mortos, nós viveremos. Que diante de Cristo Jesus não existe situação final. Ele sempre tem condições de ressuscitar a nossa vida, ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar a nossa esperança. Porque Ele é a ressurreição e a vida. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nos ama de uma maneira muito especial. A tal ponto
que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é exatamente essa concepção clara, que Jesus satisfaz toda a necessidade do nosso coração, porque Ele é o pão da vida. Jesus, Ele é a luz que orienta os nossos passos. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. É alguém que nos orienta. Ele é aquele que nos orienta. Que Jesus, Ele é a porta. Ele abre as situações da nossa vida, nada é fechado diante de Cristo. Que Ele é o bom pastor que cuida constantemente de nós e sempre cuidará de nós. Que Ele é a ressurreição e a vida. Né? Ainda que sejamos mortos, ainda que sejamos abatidos, Ele vai nos dar vida, Ele vai nos fortalecer. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Cristo Jesus nós temos sentido. Por isso o Senhor Jesus afirma em sua palavra, em João também, que sem Ele nós nada podemos fazer. Que Ele é a videira e o Pai é o agricultor. E que devemos permanecer nele, porque sem Ele nós nada podemos fazer. O que João 3,16 nos ensina é nós fortalecermos o nosso coração na convicção absoluta que Deus nos ama, que Deus sempre quer o melhor para nós, que nós somos pessoas frágeis, carentes, e que precisamos crer em Cristo Jesus para termos vida eterna, para termos vida abundante. O próprio Senhor Jesus nos diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu irmão e minha irmã, se nós observarmos o que acontece no nosso dia a dia, se nós observarmos o que acontece na mídia eletrônica ou na leitura de diversos livros, o que nós iremos perceber? Sofrimento. Muito sofrimento. Sofrimento de diversas formas. O que nós vamos perceber? As pessoas precisam de algo que não sabem muito bem o que é. E esse algo, a Bíblia nos diz, é Jesus Cristo. É Jesus que dá sentido à nossa vida. É Jesus que alimenta o nosso coração. É Jesus que ressuscita o nosso sonho, que ressuscita a nossa vida. É Jesus de quem nós devemos depender constantemente o tempo todo. Por isso, a mensagem da Bíblia, resumida nesse versículo, deve ser uma mensagem que deve estar constantemente guardada, alicerçada no nosso coração. Deus me ama. E eu preciso confiar mais no amor de Deus. Deus me ama. E eu preciso colocar mais e mais a minha vida nas mãos dele. Porque quando eu faço isso, Deus satisfaz plenamente a minha vida e eu encontro vida eterna. Eu encontro aquilo que eu mais necessito. Nós estaremos agora, novamente, repetindo esse versículo. Vamos lá? Todos nós juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu tinha 15 anos de idade quando percebi isso. 15 anos. Eu me lembro muito bem como ocorreu. Eu realmente achava que não existia possibilidade alguma de existir felicidade, ter paz, de encontrar sentido para a vida. Mas quando entreguei minha vida a Jesus Cristo, foi num retiro espiritual de carnaval. A partir daquele momento, a minha vida adquiriu um novo sentido, um novo significado. Não significa que em todo esse processo, já fazem o quê? 43 anos, não significa que não houve momentos difíceis, que não houve lágrimas, que não houve situações complicadas, tanto em relação à minha pessoa, como em relação aos irmãos também. Nós sabemos isso. Mas o que nós sabemos? Por mais que as situações foram difíceis, por mais dificuldades que nós enfrentamos, a convicção absoluta que nós temos é: há uma esperança, há uma saída. Em Cristo Jesus sempre há esperança. Em Cristo Jesus sempre tem uma porta aberta. Em Cristo Jesus sempre encontramos vida. E nenhuma situação nesses 43 anos, desde que eu entreguei a vida nas mãos de Cristo, em nenhuma situação
em que eu busquei a presença do Senhor Jesus, que abri meu coração diante dele, eu não obtive resposta. Não só essa é a minha experiência, eu creio que a experiência de todos nós que estamos aqui, todas as vezes que buscamos Jesus Cristo, porque nós somos seres humanos frágeis, com corações muitas vezes dominados por diversas situações difíceis, tribulações, mas em todas as vezes Jesus estendeu a mão. Em todas as vezes saímos fortalecidos. Em todas as vezes encontramos paz. Por isso a vida cristã é confiar cada vez mais em Jesus Cristo. É crer plenamente em Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Amém. Nós estamos chegando agora ao final do nosso culto. A palavra de Deus diz assim: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Deus nunca desamparou, nunca desampara e nunca desamparará aqueles que o buscam. Essa é a promessa de Deus. Vamos colocar de pé, vamos estar orando, assim encerrando o nosso culto. Vamos orar. Pai, estamos na tua presença em oração. Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, operando em nós, nos convença dia após dia a confiarmos mais e mais no teu amor. Que possamos perceber que o Senhor nos ama e que os teus planos para a nossa vida é visando sempre o nosso bem. Que possamos, Senhor, nas situações difíceis que enfrentamos, que possam atribular no nosso coração, que possamos sempre nos voltar para ti, Senhor, para encontrarmos descanso e encontrarmos paz. Fortalece cada dia o nosso coração, fortalece cada dia, Senhor, nossa alma na tua presença. É o que nós pedimos no teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, esteja com todos os nossos familiares e com todo o povo de Deus, para todos sempre. Amém.